chamado de Abrão com promessa. Abrão foi chamado e na sua chamada teve promessas. E é interessante observarmos como isto tem a ver com a nossa vida. Em Gênesis 12, 1 a 9, nós vamos ler um pouquinho, vamos até ficar em pé para ler os 9 versículos, depois vamos acompanhando. E eu gostaria de ler os 9 versículos de Gênesis 12, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor, diga comigo, lhe tinha dito. Vamos ler juntos? Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. E foi logo com ele e Arão, e agora eu leio o resto, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra, a tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, precisamos da Tua orientação, da Tua graça, da Tua sabedoria, para que a Tua palavra possa nos instruir em toda a Tua vontade, a fim de que aquilo que Tu tens para a nossa vida possa ser refletido em nós e através de nós, e possamos, à semelhança de Abrão, tornar-nos verdadeiras bênçãos e, por causa de nós, as famílias que nos rodeiam serem abençoadas. Toma para Ti toda a honra e toda a glória, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Um grande chamado. Abrão era um homem. Vocês vejam que aqui ainda não é Abraão, que isso é outra pregação, porque é que lhe chamou Deus Abraão, não é? Não? Mas Abrão, um homem que realmente tem grandes lições e está na Catedral da Fé como sendo um exemplo incrível de vida. Antes de nós explicarmos 3 ou 4 aspectos que eu quero falar, gostava que vocês percebessem onde Abrão nasceu, em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais importantes da antiga Mesopotâmia. É interessante perceber o que é que acontecia nesta cidade e a importância do lugar onde Arão estava, onde nasceu, onde aprendeu, onde se cultivou. A localização atual do Iraque, perto da cidade de Nasiriyah, distância aproximadamente de Canaã entre 1500 a 2000 metros, 2000 quilómetros de distância, conforme a forma de nós lá irmos, depende do caminho, a rota. Era uma cidade muito desenvolvida na época, possuía escrita cuneiforme, havia um comércio internacional, agricultura avançada, uma enorme zigurate que nós estudámos na sexta-feira. Lembram-se? No que é uma zigurate? Era um templo em forma de torre, lembrando da Torre de Babel que estudámos na sexta-feira para quem esteve. Josué revela que a família de Abrão era idólatra. Por isso que nós dizemos que ele veio de uma terra idólatra, de um povo idólatra, de um lugar idólatra. Em Josué 24, verso 2 diz que Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio, antigamente habitaram os vossos pais, Tera, pai de Abrão, ele já chamava Abraão ali, o pai de Naor, e serviram a outros deuses. Percebemos que a terra de Ur dos Caldeus era uma terra onde havia uma idolatria, uma adoração a deuses estranhos.
Assim Deus chama Abrão não apenas para mudar de país, de lugar, mas para abandonar o ambiente negativo, profundamente idólatra e pagão, onde ele estava inserido. Queria que percebessem o que é a escrita cuneiforme. Vem do latim cuneus, que significa cunha, porque os sinais, a forma como eram escritos em tábuas de argila, úmido, cunhado com uma cunha, e era feito em triângulos, e utilizavam estas tábuas de argila e depois secavam-nas ao sol, e após essa seca punham nos fornos, e após esses fornos ficava uma pedra muito rija. Muitas dessas tábuas sobreviveram durante mais de 4.000 anos, permitindo aos arqueólogos conhecer muito dos povos antigos. Como sabem, as tábuas de Gilgamesh faz parte dessa coleção de tábuas onde se fala do grande dilúvio. Então, o que nós conseguimos entender da terra onde vivia Abrão, a escrita cuneiforme é usada para contratos comerciais, leis, escreviam leis, impostos, cartas, registros das colheitas, genealogias, literaturas e por aí fora, e até os textos chamados religiosos. Foi neste tipo de escrita que chegaram até nós as grandes obras e as grandes epopeias dessas tábuas de argila, descobertas no século XIX, XX, XVIII, por aí fora. Qual a importância para nós hoje percebermos o que é que está a acontecer com Abrão? Porque muitas vezes sabemos que Deus chamou Abrão, mas não sabemos um contexto, onde é que ele estava. Note que a terra de Ur dos Caldeus era, sem dúvida, uma cidade altamente organizada. Ele não estava numa aldeia, nem numa terra isolada. Eles tinham um lugar onde as escolas já existiam, onde o ensino e a escrita era ensinado, onde possuía já uma administração pública, era um lugar, um centro cultural muito antigo, comercial, era uma zona muito forte, não era um lugar qualquer. Assim Deus não chamou Abrão de um povo primitivo, sem qualquer tipo de conforto, mas antes, pelo contrário, Abrão saiu de um povo civilizado, rico, onde havia poder, onde havia cultura. Não era um Zé Ninguém que saiu à procura de comer pão. Era alguém que vivia numa cidade, num lugar muito bom. Abrão deixou uma cidade que confiava no conhecimento humano, na organização, na prosperidade, para viver pela fé na palavra de Deus. Ele deixou uma cidade poderosa, um lugar próspero para viver numa confiança profunda em Deus. Primeiro aspecto que eu gostava de estudar nesta manhã, a chamada de Deus, ou seja, Deus se revela a Abrão. É interessante perceber, é importante compreender como Deus se revela. E eu creio, irmãos, que nós precisamos de entender isto para melhor entendermos a nossa própria vida. Deus se revela a cada um de nós. Onde Deus não se revela, não há novo nascimento. Se Deus ainda não se revelou a ti, é hora de hoje de clamares a Ele, vir a Ele. Há bocado brincava com o Ruben, em que ele dizia que andava um bocado cansado, e eu disse, opa, cansado é bíblico, está escrito, mas Jesus veio para os cansados, não é? Mas não estás oprimido, dizia eu para o Ruben. Não, é só cansado. Pronto, Jesus disse, vinde a mim todos estáis cansados. Estás no lugar certo. E nós precisamos de perceber que nós, ao olharmos para a palavra de Deus, ela declara que a base da revelação de Deus a Abrão tem a ver com algo que está escrito no verso 1. Diz, ora o Senhor disse a Abrão. Deus disse a Abrão. E eu quero te perguntar o que é que Deus te anda a dizer hoje. Como é que Deus se revela à tua vida? O que é que Deus anda a dizer ao teu coração? Pastora, Deus nunca me falou como falou com Abrão. Estás a mentir. Deus se revelou ao longo da história de muitas maneiras, diz a Bíblia. A nós, que fazemos parte da nova era cristã, Deus se revelou através do seu próprio Filho. E hoje temos a sua palavra que se revela a nós. Palavra que é poder, palavra que é autoridade, palavra que nos ensina, palavra que nos guia.
É importante compreender como Deus se revela. Deus declara e diz a Abraão, a base da revelação de Deus é o que ele diz. Olha, Deus se revelou a Abraão e disse. O que é que Deus fala a cada um de nós? Não é o que eu quero que ele diga. É o que ele diz. É que nós andamos numa geração que quer a revelação de Deus, mas não quer viver o que Deus diz. E o que Deus diz é o mais importante. Olha o que João 15,16 declara. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. A minha pergunta é, qual é o teu fruto? A minha pergunta é, o que é que Deus tem feito na tua vida? Porque quando Deus se revelou a Abraão, houve uma reação àquilo que Deus falou. Deus disse e ele fez. E o que é que eu faço? A salvação nunca começa no coração do homem, começa no coração de Deus. Foi Deus que promoveu a nossa salvação. Você vê em Adão, e nós temos estado a estudar o Gênesis, é a 10ª, hoje é a 9ª, não é? Qual é a 9ª? Mas ainda faltam 16. A 9ª lição que nós temos do Gênesis, em Adão, nós vemos Adão a falhar. E o que é que Deus fez? Não foi Adão que foi ter com Deus, foi Deus que foi ter com Adão. Ao longo da história, Deus chamou Abrão. Porquê é que Deus chamou Abrão? Porque à semelhança do que aconteceu antes de Abrão, a terra já estava corrompida em Sodoma e Gomorra. Vemos antes ainda a terra corrompida no tempo de Noé. E Deus viu, eu tenho de fazer algo. Este algo é chamar uma família. E Deus viu o coração de Abrão. Abrão estava numa terra onde havia idolatria, mas Abrão desejava a verdade de Deus. Por isso Deus se revelou. Deus não se revela a quem não o quer, a quem não tem um coração para o desejar. Porque se tu não queres Deus, venha quem vier, tu não aceitas. Veja, mas não, se Deus se revelasse, pensa comigo. Judas olhou para Jesus, viveu com Jesus, viu milagres de Jesus, viu Deus a fazer milagres e ele se rebelou contra Deus. Não, você vê um povo, o povo que caminhou com Moisés, que viu as manifestações de Deus de uma forma ativa, diária, contínua. Deus mostrava a nuvem que os protegia todos os dias do sol, o fogo que era lançado à noite para que o povo não morresse congelado, o maná que caía diariamente e mesmo assim o povo se rebelava contra Deus. Não há os milagres que te firmam em Deus. Não é as manifestações de Deus que fazem mudar a tua história. É o que tu fazes com aquilo que Ele te diz, que muda a tua vida. O que tu fazes com aquilo que Deus te fala. É interessante observarmos isto. Deus deu uma ordem, uma orientação a Abrão. Nós vemos aqui a história muito resumida. Olha, sais e vais-te mostrar. Olha o que diz. Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus não fez um mapa para Abrão. Vais fazer esta viagem e escreveu o mapa. Não. Deus disse, eu vou-te mostrar qual é a terra. Sai, pega na tua trouxa e eu vou-te mostrar a terra que eu te vou dar. É assim que é a nossa vida em fé. É viver conforme Deus quer, caminhar conforme Deus deseja, orientado por aquilo que é hoje a sua palavra. Eu já não preciso, salvo seja, eu não preciso que Deus me diga, Paulo, tu não podes fazer isto ou aquilo porque está escrito, já sei que não posso. Deus já não precisa de vir através da pessoa de Jesus ou de um anjo dizer-me, Paulo, prostituição é pecado. Paulo, fazer certas coisas é pecado. Paulo, mentir é pecado. Paulo, roubar é pecado, porque já está escrito. Alguém me está a ouvir? Já está escrito. Eu não preciso disso, porque já está escrito. Agora, a gente gosta muito de fingir que Deus nos fala. Mas Deus não fala aquilo que já está escrito. Mas que Ele já falou, já está escrito. Passaram céus e terra, mas a sua palavra não há de passar. A nossa vida precisa ser guiada. Deus deu uma ordem e disse, eu vou-te guiar. E o que é que a Bíblia diz? Que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Eu preciso continuar a ser guiado pelo Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo vai dizer nos dias de hoje? A tomar as decisões certas na minha vida.
a não praticar coisas ou a não tomar. Irmãos, deixe-me dizer, tudo que eu troco por Deus é errado. Tudo, diga comigo tudo. Olha, há bocado estava a ler um post, não é meu, se correr, se a tua vida está numa correria e se essa correria te afasta de Deus, então tu estás caminhando, correndo no sentido contrário a Deus. Li hoje um post assim na internet, no Facebook. Essas coisas que têm coisas boas e más. Se a tua vida, se o teu trabalho, se as tuas dívidas, se o teu afazeres te estão a afastar da tua intimidade com Deus, estão a prejudicar a tua casa, estão a prejudicar a tua família, estão-te a prejudicar na tua santidade, estão a prejudicar a unidade da igreja, se as tuas palavras e as tuas ações, elas te afastam a ti e os que te rodeiam de Deus, tu não estás no caminho de Deus, estás noutro. Abraão, quando ele ouviu a voz de Deus, olha que ele declara, a partir do momento, versículo número 4, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. A nossa vida precisa ser guiada, orientada por Deus, não pelas modas, pelas tendências, pelos achismos. Nós precisamos, irmãos, de caminhar no sentido que Deus nos orienta. Hoje estava a ler de uma igreja muito conhecida no mundo, em que aceitaram já consagrar pastores gays ao ministério, que aceitaram já tornar membros pessoas que têm a sua prática sexual errada, achando que nós somos xenófobos por achar que é errado. As pessoas hoje, irmãos, eu sei que qualquer dia vou ser preso por causa disso, quando a lei chegar a Portugal. Falar contra o pecado da homossexualidade torna-nos pessoas ruins. Roubar, matar pode não te levar à prisão, mas há países onde dizer que uma pessoa é gorda, nem que seja por brincadeira, que uma pessoa é negra, também sem querer ofender, que uma pessoa é homossexual e não podemos levá-la à cura da homossexualidade, à libertação da homossexualidade, também é presa. Ensinar sobre coisas destas leva-nos à prisão, estamos a chegar ao fim dos tempos. Estamos a chegar ao fim dos tempos. Não tenha a menor dúvida. O Senhor está breve a vir buscar a sua noiva, do qual eu acredito que vou subir com Ele. Amados, a orientação trazia uma mudança radical de vida. A orientação, sermos guiados por Deus, quando Abraão foi guiado por Deus, Abraão foi guiado para sair do conforto, para sair da zona de conforto, para sair de uma vida de conforto, de uma vida de certezas, para algo que ele não sabia, só sabia que Deus chamou. E ele obedeceu. O cristianismo que nos é proposto passa por aqui. Fomos chamados a viver fora das modas, dos achismos, de todas as tendências humanas, para viver na única e exclusiva tendência da palavra de Deus. Amados, sair dos parentes é mau, é triste, é chato, mas foi a ordem de Deus. Por isso que Jesus no Evangelho dizia que muitas vezes os nossos próprios inimigos seriam a nossa própria família. Seguir Cristo implica deixar algo para trás, por isso Jesus disse, quem me quer seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Também Jesus disse que quem não deixa pai, mãe e filhos por amor de mim, não é digno de mim. Então há que compreender o que é este caminho da fé do cristianismo. O caminho do cristianismo tem sido mal ensinado nas comunidades e ao longo da vida e dos séculos, desde a era cristã, se foi deturpando os princípios. O cristianismo é o padrão de vida mais incrível da história da humanidade. Mas é um caminho que, em cima de tudo, leva-te a ti próprio a negar-te a ti mesmo. E não fazeres os outros negar-se. És tu que tens de negar a ti próprio. Jesus também dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Lucas 9, 23. Sair de uma cultura que era pagã para algo que ele ia entender de uma forma clara. Sair da zona de conforto. Deus não revelou tudo. Deus não mostrou o mapa, como já disse. Mostrou apenas o primeiro passo. Gênesis 12, 1. Para a terra que eu te mostrarei. Tu não sabes o que te vai acontecer amanhã. Mas uma coisa eu sei.
Se Deus estiver na tua vida como teve na vida de Abraão, tu vais ser protegido. Deus vai te guardar. Até os teus erros Deus protege. Quando nós lemos o capítulo 12 e continuamos a ler, vemos que Abraão meteu o pé na argola quando foi ao Egito, com uma mentira sobre a sua mulher. Mas mesmo assim, a misericórdia de Deus esteve com ele. Deus é o Deus que nos protege, que nos ama, que cuida de nós. Amém? Outro aspecto, esta saída era para uma terra desconhecida. Hebreus 11:8 declara: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Saiu pela fé. E tu, meu amado, consegues caminhar na fé? Consegues fazer coisas pela fé? Consegues abdicar do lucro por causa da fé? Consegues dizer não à família por causa da fé? Há bocado eu fiz uma guerra com a minha Maria. Não chegou ao fim porque tinha que vir para a igreja. Ela queria o tio estava na portaria, e eu disse, e chorava, eu disse, eu não sais daqui enquanto não paraste de chorar. Até que ela se acalmou e veio ter com a avó. O tio não pode ir, porque nós somos teimosos. Nós fazemos guerra, somos como a Maria. Queremos, eu quero a minha vontade. Mas Abraão, ele declara que ele saiu sem saber para onde ia. Amados, nós não sabemos o dia de amanhã. À semelhança de Abraão. Mas uma coisa nós sabemos, que Deus está conosco. Deus quer habitar em nós. Diz que Abraão andava com Deus. Diz que Abraão era protegido por Deus. Diz que Abraão foi o homem da fé. Porquê? Porque ele saiu de todo o conforto para algo que ele não tinha qualquer noção do que lhe ia acontecer. Amém? É no caminho que Deus nos mostra as coisas. É quando caminhamos. Às vezes, irmãos, Deus nos manda fazer algo que não sabemos porquê. Eu há dias, ainda hoje de manhã, estava a falar com a minha mulher que como é hoje complicado tornar-nos pastores, mas pastores com paixão, dizia eu de manhã com ela. Porque eu venho de uma geração em que, quando recebi Jesus, eu procurei viver lutando para que todos os dias Deus se agradasse de mim. Parece que hoje tudo é criticável. Tudo é questionável no cristianismo. Todo o mundo tem razão. Ontem tive uma pessoa a montar-me lá umas janelas na casa e que ele era muito contestatário e dizia, você é mais um que faz tribos. Porque sabe que eu sou pastor. Mais tribos, mais divisões no mundo, mais isso. E ele estava assim. Eu disse, não sou não. Deus formou 12 tribos, não foi uma nem duas. O mundo devia ser um só, um pensamento, um isto, um aquilo. Parece que ele tinha ouvido a pregação de sexta-feira sobre a unidade. E é interessante, irmãos, como as pessoas hoje estão revoltadas. E eu perguntava, mas afinal qual é a sua fé? Eu não tenho fé. Eu acredito nisto, nos espíritos, eu acredito no sei o quê, é uma grande confusão. E eu dizia, você precisa de Jesus na sua vida. Entregar o seu coração a Jesus. E eu partilhava, pronto. E depois a conversa eu vi que aquilo não ia muito longe e senti mesmo no meu espírito parar. E é interessante que nós, irmãos, estamos a ver uma geração extremamente complicada. Insatisfeita de pleno. Porquê? Porque a sua vida, Deus nunca falou ao seu coração. Deus quer habitar o nosso coração. Olha, irmãos, ouça, Abraão teve uma noção de Deus, porque Deus se revelou a ele. Nós temos uma noção muito maior que Abraão, porque Deus se revelou ao mundo, a história está marcada, o universo está marcado, a história da humanidade está marcada. Irmãos, nós temos marcas incríveis na humanidade, desde os filósofos, desde os profetas da Bíblia, de todo o tipo de religiões e fé. E temos o nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, que tem a possibilidade e a capacidade de transformar nossas vidas. Como Deus faz milagres nos dias de hoje. Mas a gente pensa que se houvesse muitos milagres na igreja, a igreja crescia, irmão, deixa-me dizer, se calhar a igreja inchava, mas depois passava o inchaço, quando acabassem os milagres. O que te firma
É a palavra de Deus. O que te firma, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. E quando tu ouves a palavra, tu ouves Deus. Não ouves como está ali o nosso Vitinho, porque está a dormir, mas, porque ele assim não ouve. Mas tu que tens os ouvidos abertos, tu ouves a palavra. E ao ouvires a palavra, tu ganhas fé. Alguém sai daqui maravilhado por causa da palavra. Não é a palavra que muda-nos. Eu acho bonito pensar, quando Jesus pregava, era tão fantástico. Havia pessoas que ficavam felizes, mas outras ficavam revoltadas. Era ou não era? Outras adormeciam também quando o apóstolo Paulo prega discursos longos. Houve uma que até caiu da janela e morreu e tiveram que o ressuscitar. Não fosse o homem preso por causa da morte do outro. Então é incrível o poder da palavra. É Deus a falar-nos. Fala-me, Deus. Diz Deus, fala-me. Às vezes há pessoas e Jesus, que o tempo vai embora no instante. Às vezes há pessoas que dizem, ó Senhor, fala-me, e abre assim. E vai, e Jesus falou, e ok. Depois abre de novo. Não, esta não é para mim. E foi e enforcou-se. Olha, vou-me enforcar. Foi Deus que mandou. Não é assim. Não é assim que Deus fala. E foi e enforcou-se. Deus quer te falar, Deus quer corrigir a tua vida, Deus quer abençoar o teu caminho. Amém? Vamos avançar para os nossos finais, os últimos 15 minutos, que diz, a promessa que Deus fez a Abrão, já percebemos esta chamada, Deus chamou para algo que ele não sabia. Muitas vezes Deus nos chama para algo que não sabemos e que vai fazer toda a diferença se obedecermos. Oh, irmão, entra no desconhecido de Deus. E o desconhecido é obedecer-lhe. É o patrão dizer-te para mentir e tu não mentes. É teres uma notinha de 500 ali ao jeito. Ai, ninguém vê e tu roubas. Não é tua. É o teu desconhecido, irmãos. É tu, por causa de Deus, se for necessário até fome passas. Por causa da palavra de Deus, se for necessário, tu abdicas da tua vontade pela vontade de Deus. Isso é que é o maravilhoso do Evangelho. Só que não é para todos, porque nem todos querem. A promessa que Deus fez a Abrão, o que é que Deus prometeu? O que Deus faz nele? Far-te-ei uma grande nação. Deus promete isto. Eu não creio que vou ser uma grande nação por causa de mim, mas eu tenho uma responsabilidade geracional. Eu tenho os meus filhos, as minhas lindas noras, a minha esposa fantástica. Eu tenho a minha neta, a quem precisa de se mostrar o caminho certo. E dali para baixo continua. Eu tenho aqueles que me rodeiam. Eu tenho ou não tenho quem me rodeie? Eu tenho que ser exemplo para quem me rodeia. Far-te-ei uma nação. Abençoar-te-ei. Deus promete abençoar-nos. Tu acreditas que Deus quer abençoar-te? Não é o teu vizinho que é a fonte da tua bênção. Não é o teu emprego que é a fonte da tua bênção. Não é os teus recursos que são a fonte da tua bênção. É Deus que é a fonte. A tua fonte não é o teu conhecimento nem a tua sabedoria, mas é a provisão de Deus sobre a tua vida. Os bolinhos que o povo fazia, que comia do maná, eles só partilhavam, eles só pegavam no que Deus dava e transformavam. Assim é a nossa vida. Nós só pegamos no que Deus nos dá. Pode ser o talento, pode ser um recurso, pode ser seja o que for, mas e nós transformamos. Amém? Far-te-ei uma bênção. Amém? Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Deus promete a Abrão coisas que promete a nós, engrandecer o nosso nome. Irmãos, quando tu queres engrandecer o teu nome, Deus não engrandece. Porque a Bíblia diz que quem busca a honra não a merece. E é interessante o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Deus quer engrandecer a nossa vida. Eu acho maravilhoso quando alguém que vem do nada, Deus começa a brilhar, a florescer, e aquela pessoa, à medida que Deus abençoa, prospera, Deus levanta, aquela pessoa não busca honras para si, busca honra para Deus. Foi Deus. Porque a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. O que Deus faz em nós e nos que nos rodeiam. Eu queria que nós concentrássemos, e por isso que tentei acelerar até aqui,
Deus quer nos chamar para sermos uma bênção. Deus não só nos quer abençoar, mas Deus quer nos tornar bênção. Olha o que diz o texto. Deus chama-nos para sermos uma bênção. Olha o cabrão, sai da tua parentela, da casa dos teus pais, e verso 2, e far-te-ei uma grande nação, é Deus a fazer com ele, também abençoar-te-ei, e em grande serei o teu nome, e depois diz, e tu serás uma bênção. Ser bênção o que significa? O que é que significa ser bênção? Não é bênção para comprares um Ferrari ou um Porsche. Não é bênção para teres a melhor casa do mundo. Não. Deus quer que tu sejas... Eu só sou bênção. Far-te-ei uma bênção. Isso serve para quê? Eu ser bênção é para abençoar os outros. Eu ser bênção é para ministrar na vida dos outros. Amém? Gênesis 12, 13. Em ti serão benditas todas as famílias. Isto é, Deus diz, olha, tu és uma bênção que até as famílias serão abençoadas por tua causa. Tu és uma bênção que transmites, tu destilas bênção para os outros. E eu gosto muito de pensar nisto, irmãos. Quando Jesus disse, abençoai, fazer bem, quando tu fizeres bem a um dos meus pequeninos, a mim me fazes. Amados, o coração, aqui está o coração do Evangelho. Deus dá a Abraão a capacidade de ser bênção. Deus chama-nos para sermos uma bênção. Vejam o Evangelho, aqui está o coração verdadeiro do Evangelho. Não diz Israel, para ele, quando Deus fala a Israel, ao filho de Abraão, de Isaac, e diz, olha, tu serás uma bênção só para a tua casa. Não, é uma bênção para todos. Quando olhas para para José, estou a baralhar os nomes, desculpem. Quando olhas para José, o que tu vês em José, ele foi uma bênção para toda a terra daquele tempo. Porquê? Porque ele tinha a bênção de Abraão. A bênção de Abraão foi transmitida através de Jesus a todos os povos. Nós somos abençoados por causa de Abraão. Somos abençoados por causa deste pacto que Deus fez com Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Eu queria te ler um texto sagrado que a maioria de vocês nunca se apercebeu. Gálatas 3:8. Abraão foi o primeiro a entender o Evangelho. A primeira transmissão do Evangelho foi a Abraão, de uma forma ativa e bem explícita. Gálatas 3:2 diz, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. É incrível. Abraão, o homem que recebeu, é a noção do Evangelho. A noção do Evangelho não é amaldiçoar. A noção do Evangelho não é esmifrar aos outros. A noção do Evangelho é realmente sermos bênção para os outros. Por causa de nós, o patrão é abençoado. Por causa de nós, a vizinha é abençoada. Por causa de nós, o povo que me rodeia é abençoado. Esta é a noção que nós precisamos ter. É extraordinário pensar no que Paulo diz. O Evangelho foi anunciado a Abraão. Infelizmente, perderam a noção. O povo dali para a frente perdeu a noção disto. Porque tornou-se um povo egocêntrico. Os judeus tornaram-se os israelitas, os hebreus, como quiser chamar, tornaram-se egocêntricos, exclusivistas. Embora Deus nunca disse isso. Deus diz, cuida do estrangeiro, porque também já foste estrangeiro. Abençoa o estrangeiro, porque também já foste estrangeiro. Nunca vemos Deus, um Deus dessa forma. Deus dizia, não cases com mulheres que têm outros deuses, porque ela vai corromper o teu coração. Como também no Novo Testamento a Bíblia diz, o quê, irmãos? Para não nos casarmos com jugo desigual, porque depois não vai haver entendimento. Um quer ir para a discoteca, outro quer vir para a igreja. Um quer fazer um jejum, o outro quer comer bom e bom. É ou não é? Um quer isto, outro quer aquilo. É o mesmo Deus. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Deus abençoa. E por fim eu quero terminar com este versículo que na sexta-feira partilhei. Foi assim uma sexta-feira de muitas palavras. E é tão interessante
que eu quero terminar com isto por ser tão importante. Olha o que Deus diz. Abençoarei, verso 3, os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você já pensou nisto alguma vez? Isto é evangelho pleno. Se alguém te roubar a túnica, dá-lhe mais não sei o quê. Se alguém quiser caminhar contigo uma milha, caminha 2. Davi entendeu esta mensagem. Eu paguei o que não roubei. E nós o que é que estamos fazendo com a nossa vida? As nossas vinganças. O que Deus está a dizer aqui é que tu não precisas nem te de vingar. E Paulo percebeu isto muito bem. Ele diz: quem me julga é o Senhor, e o Senhor irá tratar com cada um segundo as suas obras. Mas olha o que o Abraão entende, Deus lhe fala: eu abençoarei os que te abençoarem. Tu não precisas de amaldiçoar ninguém como cristão. Tu não precisas te revoltar contra as pessoas e achar que Deus faça justiça sobre elas, porque Deus diz a Abraão: quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Eu não preciso de amaldiçoar ninguém. Amém? Alguém está cá? Não amaldiçoes ninguém. A promessa que Deus faz a Abraão, que chega aos nossos dias, o evangelho pregado a Abraão, que Jesus transmitiu de uma forma muito clara, foi de que ele abençoará quem nos abençoa. Se alguém me desejar mal, o mal que me deseja cai sobre ele. Se alguém me abençoar, a bênção que me deseja cairá sobre a pessoa. Igreja, nós temos perdido a noção disto. Andamos a amaldiçoar o pai, mãe, porque nos fez isto, nos fez aquilo. Andamos a amaldiçoar pessoas que nos fazem mal, quando Deus diz: abençoai, disse Jesus. Abençoa. Não é, Maria? Abençoa. Igreja, se nós passarmos a entender este evangelho, a nossa vida vai prosperar de outra forma. E vais olhar para as pessoas e dizer: estás-me a amaldiçoar, tu nem sabes o que estás a fazer na tua própria vida. Alô? Eu acredito, irmãos. Deus amaldiçoa os que nos amaldiçoam. O interessante nesta verdade é que não preciso de amaldiçoar ninguém. O poder das bênçãos dos outros está naquilo que eles propõem da sua própria boca e do seu próprio coração. Por isso, quem me rodeia vai ter o fruto daquilo que me deseja. Agora vamos falar de nós. Se tu desejares a felicidade do teu irmão, tu vais ser mais feliz. Se te alegrares pelo carro novo que o teu irmão comprou, tu vais ser abençoado. Se tu ficares feliz com o sucesso dos outros, tu vais ter mais sucesso. Alguém está-me a ouvir nesta manhã? Irmãos, é incrível o que Deus promete. Existem princípios do Evangelho profundos nesta grande afirmação, do qual eu interromperia aqui a mensagem para nascer uma nova mensagem sobre Gênesis, que não vou dar agora. Porquê? Porque nós não entendemos, às vezes nós pensamos, eu não sei, vocês, eu estou a guardar tudo o que estou a escrever e a pesquisar, quem sabe não vai nascer um livrozinho sobre isto, mas você veja como o Evangelho em Gênesis, as origens, Gênesis quer dizer os princípios, as origens, como lá está tudo revelado através dos exemplos que lá temos. Na sexta partilhámos sobre a Torre de Babel, o orgulho humano, a desobediência do homem, quando Deus diz: enchei a terra, povoai a terra, e o homem não queria povoar, queria se juntar todo. Uma unidade com um propósito errado. Eu dizia, essa é outra mensagem que eu não dei, a maioria não tem sempre razão. E a Bíblia está cheia de exemplos de maiorias sem razão. Mas há uma coisa que Deus tem razão: abençoa. Deus te promete abençoar-te. Mas a tua bênção só permanece em ti se tu fores obediente às ordens de Deus. Sai do teu errado
e caminha no certo. Sai das tuas idolatrias, podíamos nós ensinar hoje. Ai, pastor, eu idolatro dinheiro, eu idolatro ter coisas, eu idolatro uma vida de prazer, eu idolatro comer e beber, eu idolatro sexo, eu idolatro isto e aquilo. Deus está-te a dizer, sai desse caminho e entra no meu caminho. Sai dos teus errados, daquilo que está mal na tua vida e entra no propósito de Deus para a tua vida. Por isso que Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Porquê? Porque só está cansado e oprimido quem caminhou no caminho errado. Porque quem caminha com Deus é abençoado, quem caminha com Deus é próspero, quem caminha com Deus é feliz, porque nada neste mundo rouba a felicidade de quem tem Deus em sua vida. Não há dinheiro, não há falência, não há guerra, não há doença que possa roubar a alegria do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é gozo, diz a Bíblia. E gozo é uma alegria inexplicável no meio de qualquer situação da vida. O fruto do Espírito é paz, é longanimidade, é caminhar uma vida completamente cheia da presença e da alegria do Espírito Santo. Deus quer habitar-nos. Como fez com Abraão. E Deus disse a Abraão, anda em minha presença. E o resto, quem sabe? Isso é perfeito. Nós só começamos a primeira etapa do primeiro encontro de Deus com Abraão. Falta-nos muita coisa para chegar lá. Falta-nos o sobrenatural na vida de Abraão. Falta-nos falar da grande oferta de Abraão, do seu filho Isaque a Deus. Falta-nos falar da história incrível que Deus fez com ele e com aquela serva Agar, que nasce um ismaelita e dali nasce uma nação que hoje são inimigos do povo de Israel. Nós temos tanta coisa para aprender com Gênesis. Porque lá está o Evangelho todo. Porque as nossas decisões erradas, como Abrão errou, como a mulher de Abrão, Sarai, fez errar, gera consequências muitas vezes que perduram gerações e gerações. O teu pecado não é problema teu, o teu pecado é geracional. Pode fazer com que os teus filhos, a tua mulher, a tua família, possa perder a bênção de Deus.